Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro toda a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a paz e a graça estejam no coração de cada um, continuando o nosso estudo sobre o catecismo da Igreja Católica. Como é bom a gente estar aqui junto com Jesus, degustando da sua doutrina, degustando dos seus ensinamentos, junto caminhando com a Igreja de Cristo, com a tradição, com o magistério e com a palavra de Deus, para que a gente possa compreender o querer de Deus na nossa vida com o mover do Espírito Santo, um só coração, uma só unidade. O Catecismo traz para nós esse decorrer, de 2025 anos da Igreja de Cristo, dos seus relacionamentos com Deus, daquilo que Deus pede e o que a gente coloca em prática, Então, para que a gente compreenda tudo isso, uma graça muito grande para nós, o céu. A gente adentrar no céu com aquilo que Deus nos pede, para que nós tenhamos essa amizade, que nós estamos falando sobre a amizade com Deus. Então, para que você tenha esse relacionamento, para que você tenha essa amizade com Deus, nós temos que conhecê-lo, nós temos que ter uma convivência, e esta convivência, conhecendo Deus, nós nos conhecemos. Nós conhecemos quem somos nós e para onde vamos, Então, é neste mover que é um ato de fé, é um relacionamento, e nesta amizade com Deus, na amizade de Deus, aquilo que Deus nos pede, nós damos uma resposta de fé. Então, o parágrafo que nós vamos ver hoje é 1023, que vai falar assim, sobre o céu. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, como a gente está falando sobre amizade, o parágrafo está falando isso. Então, a amizade com Deus é você estar na graça. O que é estar na graça? É quando você está com o pecado, você corre, confessa, se arrepende e você fala assim, não, o meu temor não é ir para o inferno, o meu temor é a ausência de Deus. E quando eu peco, eu saio do estado de graça e vou para o estado da desgraça. O que é o estado da desgraça? A ausência de Deus, onde o inferno vai estar cheio. Por quê? Lá Deus não vai estar. Então, queridos irmãos, estado de graça é estado de sem pecado mortal. Mas nós precisamos viver essa graça diariamente na nossa vida, uma luta constante diante de Deus. O teu querer é muito importante, a tua luta interior é muito importante, a tua disposição para lutar contra o pecado é muito importante. E que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. Então, eu quero viver com Cristo, eu tenho que estar unido com Cristo, nesta amizade com Ele. São para sempre semelhantes a Deus, porque os que veem tal como Ele é. 1 João 3, capítulo 3, versículo 2. Vamos pegar nossa palavra. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Caríssimo, agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que seremos um dia. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele na glória, porque o veremos como Ele é. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmão, estar face a face com Deus, viver a graça com Ele, nós precisamos nos unir ao querer de Deus. Vamos colocar aqui, nós estamos entre 3 ou 4 dentro de uma casa, certo? E dentro dessa casa existem normas, regras, disciplina, obediência, e de repente um de nós começa a trair, começa a falar mal, começa a desprezar os conselhos, começa a desviar daquilo que nós pedimos. O nosso coração não vai se agradar. Então, se eu quero que todos andem num só coração, num só mover, e esse que desagrada, e ele traz a confusão, ele traz a desobediência, eu costumo dizer assim,
não vai permanecer na minha casa, porque minha casa é uma casa que busca o querer de Deus. Então é este mover que eu creio que é o céu. Como que você vai estar colocando pessoas lá dentro, né? Aquelas almas que o tempo todo buscou traição, o tempo todo fez o mal. De que forma? Falando mal, maldizendo, né? Cometendo os pecados mortais, né? E aí essa pessoa quando morre, não, foi para o céu. Tomemos cuidado, né, de dizer quem foi para o céu e quem foi para o inferno. Deixar esse mover para Deus. Mas tenhamos consciência que no céu vai adentrar aqueles que caminham com o Senhor. É este o mover que nós temos que entender. Outra palavra, 1 Coríntios 13, 12. Vamos lá, pegar 1 Coríntios. 1 Coríntios. Romanos, Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 13, versículo 12. Nós agora vemos a Deus como por um espelho, obscuramente, mas então o veremos face a face. Agora, conhecendo-o em parte, mas então hei de conhecê-lo como sou conhecido. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, é essa amizade com Deus, estar face a face com Deus, nós estaremos um dia. E diante deste conhecer a Deus, nada fica encoberto. E diante desse conhecer a Deus, uma amizade pura e verdadeira é aquela amizade que se coloca semelhante ao Filho do nosso Senhor, que é Jesus Cristo. De que forma? Seguindo-o, obedecendo, fazendo a vontade do Pai, como Jesus nos ensinou. Agora, finalizando aqui, ele tem uma explicação. Com nossa autoridade apostólica, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois que receberam o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda se houve, há de algo a purificar quando depois de sua morte tiveram acabado de fazê-lo. Antes mesmo da ressurreição em seus corpos e do juízo geral, e isso desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu. Estiveram, estão e estarão no céu, no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo, admitidos na sociedade dos santos anjos, desde a paixão à morte do nosso Senhor Jesus Cristo, viram e veem a essência divina com a visão intuitiva e até a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Irmãos, finalizando esse dizer aqui, a hora que eu estava lendo, me vinha assim aquele momento que o ladrão estava com os dois ladrões na cruz, e Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Nós sabemos que aqueles que morrem, eles têm o primeiro julgamento. Eles vão estar face a face com Deus. Aqueles que morreram na amizade, na graça, vão para o céu. E aqueles que morreram distante da graça, longe da graça, na desgraça, por opção, por escolha, vão ficar ausentes de Deus. E a ausência de Deus é o inferno. Rezemos para que todos aqueles que se unem ao querer de Deus, que busca viver a graça, que busca viver a amizade com Deus, não se perca. Vamos rezar também este Pai Nosso por aqueles que precisam abrir os olhos e enxergar a graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.